ponto aqui. Eu vou conversar, receber minhas amigas Então, tá aqui, bom. que já está aqui com a gente, como eu falei, né? A Juliana Mantovani, pela primeira vez aqui no Gente que Faz. Prazer enorme receber você, Ju. Obrigada. E a Selma Mello, né? A famosa querida. Selma Mello, nutricionista, Obrigada pelo carinho. que vem nos falar de assuntos assim. A gente resolveu fazer um trio aqui, porque o assunto é muito interessante. Tanto o assunto da Selma. O que você veio falar sobre hoje, Selma? Consciência alimentar. Gente, consciência alimentar. E a Juliana Mantovani veio falar de etiqueta, né? Etiqueta. Ah, não sei se vai ser o microfone. Então, etiqueta, né? Etiqueta comportamental, né? Porque a gente pretende agora, a partir desse momento, lançar aqui no Gente que Faz um quadro de etiqueta. E nada mais, nada menos, a gente resolveu convidar a Juliana Mantovani pelo que ela faz, pela qualidade que ela recebe, ela sabe se portar. Então, a Juliana Mantovani, assim, é referência, contanto como eu falei na abertura do programa. Você olha nas mídias sociais, você confere o carinho, ela faz as coisas com carinho, isso é fundamental para qualquer anfitrião, não é verdade, Juliana? Prazer receber você, como eu já disse. Obrigada, Lilian. Que honra estar aqui com vocês duas. Estou muito feliz. Para nós também. E fale um pouquinho da etiqueta, principalmente comportamental, né? Essa arte de você tanto receber na sua casa, como você agradecer um convite, né? Ou você se portar num convite para um jantar, para uma festa, qualquer tipo de ocasião, você se portar. Isso é muito importante, não é? É, Lilian, porque assim, a etiqueta, ao contrário do que todo mundo pensa, ela não é frescura. Mas a etiqueta, ela é as nossas ações, ela é a nossa conduta no dia a dia, sabe? E o que acontece? A etiqueta, graças a Deus hoje nela, nós temos a liberdade. Hoje a etiqueta, para mim e para nós, é o respeito. Quando a etiqueta foi criada, lá no século XVII, que ela foi criada, antiga, hein, gente? Ela foi criada pela corte francesa. Ela foi criada para separar os nobres dos plebeus, né? Então por isso que tinha todas aquelas questões gestuais e fazendo referências. Hoje não, hoje a etiqueta para mim e para nossa, graças a Deus, né? A etiqueta é respeito, principalmente sem fazer acepção de pessoas. Eu li uma entrevista, eu li uma reportagem sobre etiqueta é carinho. Então, etiqueta realmente é um carinho que você faz no receber. Tem gente que fala que não é frescura, é carinho. Então, essa frase que você falou, que etiqueta não é frescura, não é mesmo. É um carinho que você faz quando você convida alguém, que você recebe alguém, que você põe. Tudo que é de melhor é lindo, é bonito, não é frescura, não é querer se aparecer. E muita gente confunde isso, né? Falar, nossa, sei como. né? Mas as pessoas confundem ao querer copiar, ao querer idealizar. Porque assim, você receber bem, primeira coisa, é a tua espiritualidade, é você estar leve, é você deixar tudo preparado antes para que naquele momento você sente com a sua amiga e dê atenção, olhe nos olhos, converse, faça com que ela se sinta à vontade. E não importa o que seja servido, eu sempre falo, tudo pode, e a verdade é o seguinte, a gente serve o que tem, porque cada um dá o seu melhor. E não é só ser um bom anfitrião também. A gente tem que ser um excelente convidado. Porque quando a gente é convidado, que é a arte de você ser, como é que eu vou dizer, dar do seu melhor. Dar o seu melhor. Concorda com isso, Selma? A Selma que você também, eu te considero assim, uma excelente anfitriã. Os teus olhos brilham quando você recebe aquela empatia maravilhosa. Então, você concorda com tudo que a Ju falou? Eu acho que a Juliana ela veio assim para dar aquela alegria nessa nossa conversa. Porque viver o simples é a melhor forma de ser. Né? Verdade. Adorei quando ela falou para mim assim, eu não precisa copiar. Cada um tem, na sua essência, o seu jeitinho especial de ser. E assim é a nutrição. Ela passa a ser comportamental, né? Chega de tantas regras e de tantas dietas, porque na verdade dieta significa alimentação saudável de forma ordenada. E não restrição, e não estratégia. Pode ser que lá na frente eu tenha que fazer mudanças,
Mas a gente precisa entender que os fatores que desequilibram você é psiconeuroimunoendócrino. Nossa. Não é? Esse emocional faz com que você desequilibre toda a sua cascata de hormônio, faz com que você fique mais compulsiva, fique mais gulosa, fique mais estressada. E aí a pessoa vem porque não se vê bem e você acaba dando regras para ela ficar pior ainda. Então vamos entender como é a vida dela para que a gente dê o melhor para ela, para se sentir feliz. Como você falou, tudo é permitido, nem tudo lhe convém, mas depois que você aprende a distribuir isso no seu prato, tendo atenção plena no que você está comendo, aí a coisa começa a mudar. Tudo Porque a ver aí com a você alimentação consciente. Exatamente, porque daí você tem uma consciência de que determinadas coisas não vão ser boas para você. Não é que você não pode, mas eu não devo. Isso pode, é uma coisa natural. Lembra da Sônia Viegas? Poder pode, mas não deve. Tem coisas que não, mas, por exemplo, dá para eu comer uma feijoada uma vez na semana? Ou uma vez a cada 15 dias? Sim, mas de que jeito eu vou distribuir isso? Que quantidade? Qual é a quantidade que eu vou fazer isso? E qual é o melhor horário? Não é? A gente tem hormônios que trabalham mais pela manhã, depois do almoço e à noite quase nada, que é o grande vilão que é a insulina. Né? Quando eu desequilibro esse eixo de glicose, de insulina e de glucagon, que são os armazenadores e mobilizadores de açúcar, isso faz com que você desequilibre toda a tua cascata hormonal. Então, o teu nível de serotonina, de dopamina, também é desequilibrado, que te dá o prazer, o bem-estar, evita a compulsão, evitar o despertar da fome patológica. Né? Você já deve ter ido, o nosso público já deve ter ido no supermercado com fome. O que acontece? Compra demais. Então, se eu sei que eu compro mais e não compro o que eu devo, por que eu tenho que ir com fome? Por que eu já não me alimento antes? Verdade. E assim é nos eventos sociais. Essa é a consciência, gente. Essa é a consciência. Evitar de ser compulsiva em qualquer momento do dia. Por quê? Porque quando eu fico compulsiva, eu perdi totalmente a razão. E aí, nem eu, nem você, Lília, vai conseguir controlar a vontade de comer o que deseja. E geralmente é o quê? Carboidratos de rápida absorção, que é o que inflama você, é o que detona com o teu corpo. Verdade, verdade. Mas, Juliana, vamos falar um pouquinho sobre ser anfitrião, né? Qual que é o maior pecado hoje, você com toda essa tua experiência, do anfitrião? Pecado na forma de receber, ou assim, eu acho que tem um dos pecados que a gente deve falar aqui, gente, assim, não só no número de convidados, mas também na escolha dos convidados, porque você tem que conhecer, né? Mas se você vai receber na sua casa, você tem que conhecer bem os convidados, se não tem nenhum atrito entre eles, porque acontece muito isso, né? Às vezes tem um convidado que tem um atrito com uma pessoa e você convidou e não fica aquela coisa harmônica, né? Então, como que você vê isso hoje na etiqueta? Olha, Lilian, eu acho assim que ser anfitrião, ele tem que ser uma coisa, primeiro de tudo, prazerosa. Porque se for fazer cena e fazer um negócio ali, chama pra ir num restaurante ali, vai, come, vai lá no La Máfia, janta lá com o pessoal, entendeu? E beijo, beijo, tchau, todo mundo vai pra casa. Agora, quando você é anfitrião e você recebe na sua casa, você tem a responsabilidade de fazer com que fique tudo bem. E esse papel, ele é seu como? Claro, tem as demandas ali da casa, que só o anfitrião vai correr naquilo, é a cozinheira, é o gelo, é isso ou aquilo. Mas a parte de você apresentar as pessoas, interagir as pessoas, né? E fazer com que fiquem à vontade, ela faz parte de alguns que tem que acontecer antes. Por exemplo, deixar tudo organizado, tudo exposto, deixar ali a parte das bebidas ali, o gelo do lado. Porque no mundo dos adultos, duas coisas eu acho assim que é bem bacana. Adulto se comunica e adulto se serve. Então, para quando chegar os seus convidados, seus amigos, principalmente se for uma reunião intimista, você sentar e conversar. Repetindo, conversar, dar atenção, porém, desde que esteja tudo visível, tudo exposto para que a pessoa possa se servir e, além de mais, ela fica mais à vontade. E claro, fazendo tudo isso, com certeza o teu evento ali, o teu jantar vai ser um sucesso. Vai. Olha, eu sempre digo assim, Lilian, que nem a Selma antes estava falando assim do pode, mas não deve. Eu sempre comento com as pessoas que me pedem assim, ó.
Você quer encher a tua taça de vinho? Até encha, ela é tua, o vinho é seu, quer encher, encha. Mas desde que você saiba, que você tenha o conhecimento que o certo e que é 1/3 da taça. Você sabe que é 1/3 da taça, mas se você quiser encher a sua taça, encha. Sabe? Eu acho que esse é o segredo. É ser leve. Nos próximos programas, a gente vai estar falando muito sobre isso, né, Juliana? Sobre a etiqueta à mesa, sobre como você montar uma mesa. Enfim, você vai aprender muito aqui com a Juliana, né, Juliana? Foi um prazer receber você, fica o convite. Vamos fazer eu digo assim, o bate-bola. Quando eu falo de mesa, eu acho que mesa pede alimento. E aí eu venho, falo um pouquinho de mesa, um pouquinho do que eu sei. A Selma entra falando de alimentos e aí... A dupla perfeita, né, Selma? Ela já lançou e eu tô lançando também. Então vamos falar um assunto já para a próxima participação sua aqui no Gente que Faz. Se ela for fazer isso à mesa, a gente também pode, com certeza, fazer um trabalho aí de como servir, de como deveria ser a divisão de um prato para que você não se encha de tanta caloria de uma vez só. E para servir uma alimentação consciente. Isso. Legal, né? Seria bem interessante, assim. Claro, Muito interessante. Enquanto né? assim, eu e você montamos a cena, a Selma fala dos alimentos. Então, fica o convite para vocês assistirem novamente Gente que Faz com elas aqui, que vai ser um arraso. Nós vamos agora para um